Olá, turma. Continuando nossa aula, nosso terceiro bimestre, nós vamos estudar Brasil da democracia à ditadura, né? O que foi isso, certo? Bem, vimos a Era Vargas, e a Era Vargas culminou com a derrota de Vargas em 1945. Então, Getúlio Vargas, ele se afasta, ele abre mão das eleições, né? Porque havia um grande movimento. Em 1945, ele foi afastado do poder por um processo democrático que foi restaurado no Brasil. Nesse contexto, surgiram diferentes propostas políticas, né, para o país, de cunho nacionalistas. Essas propostas nacionalistas defendiam um Estado forte e independente, com restrição ao capital estrangeiro, e outra de cunho liberal. Então, surge, né, alguns movimentos políticos nacionalistas, liberais e comunistas. Então, os nacionalistas defendiam o Estado forte e independente com restrição ao capital internacional, né, estrangeiro. Os liberais defendiam o vínculo com o capitalismo internacional e a abertura aos produtos e capitais estrangeiros, com maior aproximação dos Estados Unidos, e uma corrente comunista minoritária, né, que propunha maior participação do Estado na vida nacional, conforme queriam os nacionalistas, né? Entretanto, os comunistas rejeitavam a manutenção das antigas estruturas sociais e políticas e defendiam uma aproximação com blocos liderados pela União Soviética. Então, nesse período, nós vimos uma aproximação de um segmento, né, ligado ao capitalismo, um ligado à União América, nos Estados Unidos da América, outro ligado à Rússia e um ligado às referências nacionais. Então, né, perceba que até no Brasil havia uma disputa também pelo poder, um local, um ligado às potências europeias, que é aos comunistas e os liberais, né? Então, entre 1946 e 1964, as propostas nacionalistas e liberais se alternaram nos governos democráticos. E a partir de 1964, sob o pretexto de livrar o país da ameaça comunista, a democracia foi revogada e o Brasil conheceu a chamada ditadura militar. Então, o que nós vamos estudar nesse capítulo? Bem, os governos democráticos entre 1946 e 1964. Bem, nós temos aqui o governo de Eurico Gaspar Dutra, de 1946 e 1951. Eurico, assim que Getúlio Vargas perde o processo democrático, Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente da República, né? Então, a partir da década de 1950, o Brasil viveu um intenso crescimento urbano e industrial. E os meios de comunicação e de transporte modernizaram, né? Passaram por um processo de modernização. Houve as transmissões de televisão, começaram em 1950, então houve as primeiras transmissões de TV, com a Tupi, TV Tupi de São Paulo, e desde então a importância desse veículo se tornou cada vez maior no cenário nacional. No contexto de Guerra Fria, o Brasil aproximou-se dos Estados Unidos, o que tornou predominantemente a divulgação da propaganda do American Way of Life, o modo americano de viver no país, né? Então começou a partir daí. Bem, então vamos entender um pouco os governos democráticos. O primeiro governo foi Eurico Gaspar Dutra, né? Logo no início do governo de Dutra, a Assembleia Nacional Constituinte elaborou uma nova Constituição, promulgada em 1946. Dutra assumiu o governo sob uma orientação liberal, ou seja, a abertura ao capital estrangeiro e aproximação com os Estados Unidos, né? Então, ele restringia a ação do Estado na área fundamentais, definidas pelo Plano SALT. Então, ele restringiu a ação do Estado em áreas fundamentais através do Plano SALT. O que era o Plano SALT? Era saúde, alimentação, transporte e energia. Era uma sigla, né? O Plano SALT, né? Também facilitou a entrada do capital estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos, e em 1947 rompeu relações com a União Soviética e decretou a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, cassando o mandato de parlamentares eleitos por essa legenda. Então, Eurico Gaspar Dutra fez isso. Getúlio Vargas volta logo em seguida, em 1950, e vai até
1900 e ele comanda de 1951 a 1954. Esse, o segundo governo, foi o governo que Getúlio Vargas se suicidou, né? Segundo a história, ele se suicidou e tirou a vida para não ver o Brasil ser entregue nas mãos dos estrangeiros. Então, o seu governo, o governo democrático de Getúlio Vargas, ele assume a postura nacionalista e intervencionista, ele intervém nos assuntos do Estado. Já Eurico, ele foi mais liberal. E para incentivar a indústria nacional, ele tinha uma visão nacionalista, Getúlio Vargas tinha uma visão nacionalista, né? Ele restringiu importações e investimentos estrangeiros e fundou um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, em 1952. No ano seguinte, ele criou a Petrobras. Então, além do Ministério da Cultura, da Educação, Getúlio Vargas criou a CLT, ele criou também a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, ele criou também o Banco de Desenvolvimento Econômico, BNDE, e também a Petrobras, tá? Estatal que detinha o monopólio da exploração do refino de petróleo no Brasil. E Vargas também dobrou o valor do salário. Então, o Getúlio Vargas, ele foi um presidente que alcançou a classe trabalhista, né? Ele dobrou o valor do salário mínimo, conquistado ainda no mais apoio dos trabalhadores, tá? Essas medidas de Getúlio Vargas aumentaram as oposições dos liberais da União Democrática Nacional, UDN, e de oficiais das Forças Armadas, né? E de empresários ligados ao capital estrangeiro. Em 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, principal oponente de Vargas, sofreu um atentado e pessoas próximas ao presidente foram acusadas pelo envolvimento no caso, o que provocou uma grande campanha de renúncia. Pressionado, Vargas suicidou-se em 24 de agosto de 1954, causando comoção popular em todo o país. Após a morte de Vargas, seu vice, Café Filho, ficou na presidência, mas afastou-se do poder por motivo de saúde e foi sucedido por Carlos Luz, presidente da Câmara, e depois por Nereu Ramos, presidente. E depois de Getúlio Vargas, os sucessores aqui está vendo, Nereu Filho, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos, foram os que deram sucessão a Getúlio Vargas e terminaram o governo dele em 1956, tá? Então, em 1956, em 1955, nas eleições, o Juscelino Kubitschek, ele assume a presidência da República em 1956 e vai até 1961. E qual era a política de Juscelino? Juscelino Kubitschek, ele tinha o seu plano de governo, era 50 anos de progresso em 5 anos de governo, ou 50 anos em 5. O que ele queria dizer? Que ele ia promover um crescimento no Brasil em 5 anos, o que não foi feito em 50 anos. E o grande fator aí foi que ele, um dos grandes projetos dele foi a construção da capital do Brasil, em Brasília, né? Porque o centro do governo do Brasil, nessa época, era Rio de Janeiro. Mas no governo Juscelino Kubitschek, ele construiu Brasília e mudou o governo para Brasília, onde hoje é a sede do governo, e a Brasília é a capital do país, né? Capital do país, capital administrativa do país. Então, Juscelino venceu as eleições de 1955, o seu vice João Goulart foi ex-ministro do Trabalho de Vargas, o governo de JK, como era conhecido, né? Chamado JK, Juscelino Kubitschek, foi marcado pelo desenvolvimentismo, ou seja, sob o lema de seu programa, o governo 50 anos de progresso em 5 anos de realizações. Ele estabeleceu o quê? Para isso, ele estabeleceu o quê? Um plano de metas, que priorizava o quê? Esse plano de metas priorizava setores da energia, setores da indústria, setores da educação, de transporte e alimentos. Para alcançar essas metas, favoreceu a entrada de capitais e de empresas transnacionais no país. Essa política, o que resultou essa política de Juscelino de JK? Ela resultou na instalação de fábricas de caminhões, de tratores e automóveis, produtos farmacêuticos e cigarros. Então, várias indústrias de produção, de fábricas se instalaram no Brasil a partir dessa abertura para promover o crescimento do país no governo dele. Também promoveu, né, resultou na construção de usinas hidrelétricas como Furnas e Três Marias, né, e na pavimentação de milhares de quilômetros de estradas.
Mas a maior obra do governo de JK foi a construção de Brasília, tá? Mas os empréstimos tomados das instituições estrangeiras deixaram o país em uma séria crise financeira, com a inflação chegando a 25% em 1960. Então, ele gerou também uma crise econômica muito séria para o país. Logo em seguida, sucedendo Juscelino Kubitschek, ganha as eleições em 1961, assumindo o governo em 1961, Jânio Quadros. Ele ficou só um ano. Jânio Quadros, ele tinha como lema a vassoura. Então, o seu lema era varrer a corrupção na política brasileira. E com essa campanha, ele ganhou a presidência da República, né? Jânio Quadros foi eleito presidente e João Goulart, do PDT, foi eleito seu vice. Então, João Goulart era vice da chapa, vice do presidente JK, continuou sendo vice de Jânio Quadros. Naquela época, o presidente e o vice eram votados separadamente, por isso que ele ganhou, né? Porque a eleição não era como hoje. Hoje você vota no presidente, automaticamente o presidente ganha, o seu vice ganha. Naquela época, não. O presidente ganhava e o vice dele era de outra chapa, era outra concorrência. Então você votava para presidente e votava para o vice. Hoje você vota tanto para prefeito e governador, você já vota no governador, o vice já vai automaticamente, tá? Que é o vice da chapa. Bem, então ele, usando o símbolo da vassoura, a vassoura como símbolo, ele prometeu limpar a vida política nacional e combater a corrupção. Mas ele tomou o insucesso do seu governo foi que ele tomou muitas medidas impopulares, cortando o gasto do governo e congelando o salário dos trabalhadores. Qual era o objetivo? A fim de ampliar mercados. A fim de ampliar os mercados, ele vai reatar as relações com o país socialista, desagradando o próprio partido. Então, ele faz uma política que vai contrário àquilo que já vinha acontecendo. Então, essas práticas impopulares e essa reaproximação com o socialista vai fazer com que o seu governo entre em descrédito, e ele tenta fazer uma manobra política, que é ele finge que sai do governo, ele pede a exoneração do cargo de presidente, ele entrega seu cargo de presidente pensando que o povo ia apoiar ele, e não houve nenhuma mobilização do povo em favor dele. Então, o que acontece? O seu vice assume o governo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Jânio, após 7 meses de governo, ele renuncia ao cargo em uma manobra política fracassada. Jânio contava com a rejeição, Jânio contava com a rejeição a seu vice, que era visto como associado às causas trabalhistas e ao comunismo. Por isso, esperava que a população e o Congresso Nacional lhe apoiassem, né? Não rejeitasse a sua renúncia. Então, exigiria plenos poderes para continuar, porque ele tinha uma rejeição ao seu vice. O seu vice era próximo das causas comunistas e trabalhistas, e ele já andou contrário em tudo isso aí. Então, ele pensa assim: eu vou renunciar, o Congresso vai se mobilizar a meu favor e eu vou pedir poderes absolutos e vou isolar o meu vice. Só que não foi o que aconteceu. Não houve nenhuma manobra, não houve nenhum tipo de ação da sociedade, nem coisa. E em contrapartida, né, o seu vice assume o poder no seu lugar, né? E alguns militares políticos da União tentaram impedir a posse de João Goulart. Então, João Goulart assume de 1961 a 1964, né? Alguns militares tentam impedir que João Goulart assume a presidência, ou Jango, né, o governo Jango, como era conhecido. Jango só assumiu após a alteração da Constituição, que implantou um parlamentarismo. Que é isso? Um sistema político em que o chefe do governo é o primeiro-ministro, eleito pelo parlamento, e não o presidente. O plebiscito é uma consulta popular, então promoveu esse plebiscito, tá? E com isso, os poderes do presidente foram transferidos para o primeiro-ministro, a ser escolhido pelo Congresso Nacional. No ano de 1963, os brasileiros decidiram um plebiscito para a restauração do regime presidencialista. Então, Jânio ficou no poder. Diante disso, nós vamos estudar na próxima aula o movimento que se deu após essa decisão, que vai ser o golpe de 64 e a instauração do regime político-militar no Brasil. Boa aula!